Olá, boa noite. Mais uma live, mais informações, mais curiosidades desse no nosso mundo, né? Nós temos muitos assuntos, muitos temas para abordar. Continuamos naquela nossa missão de compartilhar conhecimento, trazer informações, tentar tirar algumas dúvidas. E vamos hoje falar sobre seguro, condomínio, as coisas que envolvem conhecimento do mundo imobiliário, do mundo condominial, com esse foco voltado para seguros, né? Hoje estamos aqui, um friozinho. O bom do home office é isso, né? Sentir frio, você vai lá e se organiza e já entra, já se prepara. Entrando, que vai ser nosso parceiro nesse momento, e vamos aí travar esse assunto. Johnny, boa noite, tudo bom? Tudo bom, né, Sim? Tudo, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer imenso, é o que eu digo no começo de toda a live, né? Vamos compartilhar conhecimento, trocar informações. O nosso foco hoje é o direito imobiliário, condominial, voltado a seguros, e para isso a gente precisa de um especialista. Então, convidamos o Johnny é um querido amigo, um parceiro, a gente já mantém relacionamento, negócios, e o Johnny é focado em seguros, seguro em geral, né, Johnny? Pode-se assim dizer, né? Isso, a gente trabalha assistência médica e seguros para pessoa física e pequena e média empresa. E aí o condomínio, na verdade, é que ela classifica praticamente como uma empresa, né? É verdade. O Johnny é engenheiro, gente, de formação, engenheiro de produção, não é formado em qualquer cantinho, é formado na nossa poli, né, Johnny? Só de pensar numa poli, a gente já pensa, né, na capacidade da pessoa, na inteligência. É um profissional muito dedicado, engenheiro de produção, e acabou se envolvendo na carreira dele com consultoria para a área de redução de custos de seguros. E há mais de 10 anos você vem se relacionando com esse mundo de seguros e se especializou nessa questão de redução de custo. Essa expertise do Johnny, ele agregou a Pontac Seguros, onde ele é o sócio-diretor e comanda essa empresa e traz aí todo o conhecimento dele focado no mundo dos seguros e ele começa, né? Uma das coisas que me chamou a atenção no Johnny quando a gente se conheceu é que ele começa se comprometendo sem cobrar e te dando uma bela consultoria. O que é? Como está a sua apólice? Quais os riscos que ela cobre? O que você está pagando? Você poderia ter outros benefícios dentro daquele custo? Implica numa redução de custo, uma revisão? Então, assim, é um trabalho comprometido, um trabalho focado, claro, não diria que desinteressado, né, Johnny? Porque a gente sempre tem um interesse, mas ele primeiro mostra o valor dele, primeiro ele mostra o conhecimento dele nesse ramo, e depois ele foca nas soluções, e obviamente é onde ele emplaca a questão dos seguros, né? E foi esse olhar do Johnny aonde ele verifica a necessidade, o custo, o que isso está impactando na empresa, indicando um produto de boa qualidade, com preço justo, que me chamou a atenção, porque isso traz bem próximo para aquilo que eu sempre digo para os meus clientes. Vamos estabelecer uma relação de custo-benefício. Porque não adianta você pagar muito caro por um produto obsoleto que não atenda às suas necessidades. Também não adianta você pagar muito barato por um produto que também não vai atender às suas necessidades.
Então, o que a gente pensa é o quê? Num preço justo, num preço adequado. E a gente transportando tudo isso também para o mundo condominial, isso faz um diferencial enorme. Por quê? Condomínio, todo mundo sabe, é um orçamento justo, um orçamento apertado. Então, tudo que você puder economizar e trazer benefício para o cliente é sempre muito bem-vindo, porque aí o síndico vai poder empregar essa economia em outras questões, em outras necessidades do condomínio. Então, conta para a gente, Johnny, um pouquinho aí dos condomínios, dos seguros, esse olhar que você tem, que você traz para a gente, porque contratar seguro para condomínio é uma obrigatoriedade, né? Não tem como correr. Então, a gente tem que fazer mesmo, está na lei, tem que contratar. Então, traz um pouquinho da sua experiência, o que você pode trazer para a gente nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, nossa visão e nosso trabalho é justamente como a Nancy comentou, né? Nós fazemos, no primeiro momento, uma análise, né, um diagnóstico da pólice para saber o que pode ser melhorado, mesmo enquanto ela está vigente, né, mesmo com o corretor atual, e identificar também o que deve ser feito na hora da renovação. E também dando todo o apoio para um eventual cliente aí que tenha dificuldade, que precise acionar o seguro durante a pólice que ele tem vigente, porque a gente sabe que muitas vezes tem alguns corretores que são vendedores de seguros e na hora que você precisa ele não está lá para te apoiar. Então esse é um ponto principal. Como a Nancy comentou, o seguro para o condomínio é um item obrigatório. Porém, a lei só diz isso, que o seguro é obrigatório e não diz o que deve ser contratado e o que não deve ser contratado. Os seguros, a gente costuma dizer, são todos iguais, mas são todos diferentes. Tem muitas particularidades, inclusive variando de seguradora para seguradora. Então, os produtos às vezes são similares, têm o mesmo nome e às vezes não cobrem exatamente a mesma coisa. Acho que no ponto do condomínio, principal questão começa com o que o seguro cobre e se eu já tenho o seguro do condomínio, eu preciso do seguro do meu apartamento, da minha unidade. Então São essa é uma coisas questão, diferentes, né? uma questão básica que assim, o seguro do condomínio ele vai cobrir o prédio e as áreas comuns. O seguro da unidade vai cobrir a própria unidade. Então tem uma coisa que é muito óbvia, eu falo assim, olha, se eu tenho um roubo, seguro de roubo vai cobrir o da unidade é o da unidade, o do condomínio é o do condomínio. Então se roubou alguma coisa na área comum, algum equipamento, alguma coisa nesse sentido, se tiver cobertura para roubo na pólice, que isso é outro ponto que a gente vai entrar em quais coberturas, o do condomínio cobre o condomínio, o do apartamento. Nesse sentido, as outras coisas seguem mais ou menos a mesma regra. Se você tiver um incêndio no condomínio, né, que aí é uma questão que precisa de uma apuração, né, para saber se ele, em grandes proporções, normalmente vai ser do próprio condomínio, né, mas se você tiver um incêndio no seu apartamento e vai pegar fogo no apartamento do vizinho, é uma responsabilidade sua, porque é toda a instalação elétrica, hidráulica e os equipamentos que estão lá dentro e o que entrou em curto-circuito é responsabilidade de quem está lá dentro fazer a manutenção e manter funcionando. Se for da área comum, né, então é responsabilidade do seguro do condomínio. Por isso é muito importante que os dois tenham seguro, que é o que a gente chama de cobertura cruzada. Qualquer coisa que acontecer está coberto, porque os dois têm cobertura. Então, até para o síndico é muito importante ele esclarecer esse ponto, né, aproveitar o momento da renovação da pólice, que ele vai ter que prestar contas, para esclarecer e reforçar, né, que os condôminos precisam ter as suas próprias coberturas.
É isso aí. Como você já começou com uma polêmica, né, Johnny? Seguro cruzado, seguro de condomínio, seguro de unidades, coberturas diferentes. Vou aproveitar esse momento para falar uma coisa que eu não falei no início, que a nossa live vai ficar gravada, que as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem fazer algum questionamento, ou para o Johnny, ou para mim, ou para os dois, porque às vezes a coisa é muito interligada, pode usar a nossa caixinha de mensagens, pode deixar sua pergunta, nós vamos tentar responder durante a live todas as questões. Eventualmente, uma que passar, que a gente não veja, ou que não dê tempo, a gente pode responder mais tarde, depois, desde que vocês mandem no privado, porque, infelizmente, não fica aqui gravado, né? Essa gravação fica por 24 horas, depois disso a gente mantém ela no IGTV, então vocês vão conseguir assistir novamente, não tem nenhum problema. Se quiser ouvir algum trecho para tirar alguma dúvida, vai ser bem tranquilo, fica lá. E agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu já desisti, não falo mais, agradeço a tia, o tio, o primo, o vizinho, o amigo, o parceiro, porque senão eu acabo esquecendo alguém, passa alguém e a gente comete injustiças, né, Johnny? Então, assim, já nessa polêmica, provavelmente surgirão dúvidas, então vocês podem mandar aqui as perguntas que a gente vai ter imenso prazer em responder, porque o nosso objetivo aqui é trocar conhecimento, trocar experiências e realmente tirar dúvidas. Então vamos lá, traduzindo o que você falou, se eu entendi, para o pessoal ficar com clareza sobre isso. O meu condomínio, por exemplo, tem seguro, porque é obrigado, ele vai contratar lá o seguro, o síndico tem que fazer o seguro. Eu não fiz seguro do meu apartamento, por exemplo. Aí aconteceu um incêndio, algum dano externo, alguma coisa assim, o condomínio, a estrutura do prédio está coberta. O que tem dentro da minha unidade não está coberto. Só ficaria coberto se eu tivesse o meu seguro. É isso? Isso, na verdade, os bens que estão dentro do seu apartamento são responsabilidades suas, não são do condomínio. Então, ele não tem nem como gerenciar o que é que você tem lá dentro, então ele não está coberto. O outro ponto é, se acontecer algum acidente, por exemplo, teve um alagamento no seu andar, né? E você saiu de casa, a válvula hídrica quebrou e alagou o seu piso e alagou e vazou para o andar de baixo. Então, esse é um problema seu do seu apartamento, né? Porque a válvula é do seu apartamento. Se o vazamento for do lado de fora, na área comum, então é um problema do condomínio que ele vai ressarcir os danos que ele causar no seu apartamento, no apartamento do vizinho de baixo, por exemplo. Então, isso é um ponto importante de saber que tem as duas coberturas e os dois são dois seguros para coisas que aparentemente são a mesma coisa, porque o seu apartamento está dentro do prédio, né, está dentro do condomínio, mas que são, de certa forma, codependentes e independentes. Então, isso é muito, muito importante ficar claro para os condôminos. Eu não posso deixar de dar um pitaco aí nessa sua fala, porque ainda tem uma terceira vertente, um terceiro olhar, que aliás, foi um amigo nosso que nos trouxe, um amigo comum, que nos trouxe essa situação, e que aí a culpa, vamos assim dizer, a responsabilidade e a cobertura não é nem do seguro do prédio, do condomínio, e nem do seguro da unidade. Aí seria uma terceira situação, que é um vício construtivo. Não sei se você se lembra dessa época que o Arnaldo comentou. Então, tinha um defeito lá no sistema de bombeamento, e com isso a pressão da água foi muito forte e fez com que rompesse, você falou em válvula, né? A válvula de um filtro, algo assim, e aí inundou 2, 3 andares. Então, ainda é uma terceira hipótese, né?
Porque além de você ter o seguro do condomínio, o seguro seu, você ainda tem a questão da construção, e aí tem a questão do regresso, né? Então, o seguro pode até cobrir, o seguro do condomínio pode até cobrir, mas ele vai se voltar contra a construtora se for um vício de construção. Se não tiver nada disso, teve seguro, tranquilo, senão você vai ter que mexer no bolso para poder solucionar esse problema, tirar esse peso a mais aí, né? Não tem como, né, Johnny? Justamente. E complementando ainda, né? Então, neste caso, a, a construtora pode contratar, e normalmente contrata um seguro de obra, né? E de responsabilidade, que pode perdurar esse tempo aí, né? Se for um vício construtivo. E ainda depois nós vamos conversar um pouquinho que ainda tem um outro elemento que pode ter problemas dentro do seu condomínio, que são os prestadores de serviço. É. Então, eles também podem ter acidentes ou causar danos e também deveriam ter uma cobertura de um seguro específico para o que eles estão trabalhando lá dentro. Então, a gente tem um leque grande aí de seguros que deveriam estar sendo tratados aí, e esses outros sim, junto com o síndico, que deve, ao momento da contratação do serviço, pedir a contratação do seguro também para a prestação daquele serviço. É porque você disse, você lembrou bem que a lei diz precisa, é obrigatório ter o seguro. O condomínio tem que ter o seguro. Só que a lei não diz qual a abrangência desse seguro. Então, tem lá aqueles pacotes, né? O pequeno lá, o mínimo, só o básico necessário, e tem coberturas mais abrangentes, né? Então, assim, na sua experiência, o que normalmente os condomínios contratam, as coberturas, sei lá, mais básicas, o que você compartilha com a gente nesse sentido? Então, o que a gente estava avaliando, né, assim, a gente tem pelo menos 32 coberturas que podem ser contratadas pelo condomínio. E para cada uma delas você ainda tem que especificar qual o valor de cobertura que você deseja que ele cubra, né? Então, se você fala assim, olha, eu quero que o prédio cubra 1 milhão, é 1 milhão. Se pegar fogo e destruir o prédio inteiro, é 1 milhão. 1 milhão repõe o prédio. É uma questão que vai sempre ficar a critério do síndico ou do conselho, porque, como diz, a lei não diz nada. Diz que tem que contratar. Se contratar 100 mil, está contratado. Se contratar 10 milhões, é o que vai ser coberto. E lógico que, conforme você aumenta o valor de cada cobertura, elas vai aumentar o preço que você vai pagar pela pólice no final. Então, a gente tem as coberturas básicas, que é entre aspas, o que o seguro cobre, né, originalmente, que basicamente é incêndio, raio, explosão, e alguns variam, mas aí pode ter queda de aeronave, fumaça, que são a questão, assim, é o núcleo do seguro. Todo seguro tem assim, ele existe para cobrir uma coisa original, que normalmente, em termos de imóveis, é o incêndio, queda de raio e explosão. Né? No carro é o casco, enfim. Né? No Então, seguro de vida é a nessa morte. linha seria o pacote básico, né? Incêndio, queda de Nessa linha, raio. exatamente, é o mínimo que é contratável, porque a regulamentação diz que, olha, o seguro de condomínio ele é incêndio, queda de raio, explosão, que isso tem que ter. Todo o resto são, nós chamamos de coberturas adicionais, mas que muitas delas são muito, assim, são praticamente obrigatórias, vamos dizer assim. Você pode ou não contratar, mas
todo mundo É o contrata padrão, porque você elas quer são as dizer? Tem o básicas. básico, São o as padrão. mínimo, mas o padrão, o O mercado. padrão é algumas coberturas que a gente coloca e que a gente vai ver em praticamente todos as edificações. Então, o que a gente tem é danos elétricos e curto-circuito, ah, desmoronamento, a questão da responsabilidade civil e por aí vai. São vazamentos de tanques e tubulações, né, que quanto maior é o empreendimento, mais importante essa questão. Abalroamento por veículos, enfim, tem, como a gente disse, aí são 32 coberturas possíveis, mas tem essas, vamos dizer, umas 10 que são bastante comuns. Então, era interessante a gente talvez entrar em algumas delas e dizer o que cobre, o que não cobre, por que ela está ali, né? Acho que a responsabilidade civil é a mais comum nessas coberturas acessórias aí, ou adicionais mais utilizadas, não, Johnny? Sim, a responsabilidade civil é talvez o primeiro item em termos de importância dessa lista de coberturas adicionais, porque é ela que cobre qualquer evento que aconteça com equipamentos ou pessoas, acidentes, esse tipo de coisa, vai cobrir dentro da responsabilidade civil. A responsabilidade civil é um termo, vamos dizer assim, que está no segurês e no juridiquês, né? Não é muito óbvio as pessoas entenderem o que está coberto nisso. Se você puder dar até uma O que palavrinha aí de... que seria, então, assim, é difícil falar um pouquinho da definição da responsabilidade civil, sem envolver aí o juridiquês, mas o que é? Nós, seres humanos, provocamos determinadas situações, ou por ação ou por omissão, ou porque fizemos alguma coisa, ou porque deixamos de fazer alguma coisa. Esse é um dos pontos do tripé aí da responsabilidade civil. Aí a gente tem que avaliar se esse nosso comportamento gerou algum dano, né? Então, a nossa ação, a nossa omissão produziu algum dano? Se ela produziu algum dano, nós temos o quê? O que se chama de nexo de causalidade, ou seja, a ligação. O que eu fiz, o dano, as duas interligadas que traz o nexo de causalidade. Então, vamos lá. Atirei uma pedra, foi uma ação. Essa pedra não acertou ninguém, não aconteceu nada, não teve dano. Essa pedra acertou uma vidraça, acertou um carro, teve um dano. Então, essa minha ação direta em atirar uma pedra com a intenção ou sem a intenção, são coisas que depois têm que ser analisadas, provocaram um dano e eu devo responder com relação a esse dano. Então, é assim, bem sintético, bem resumido, é um exemplo da responsabilidade civil, como seria, por exemplo, de dirigir. Proibido virar à direita. Eu vou lá e viro à direita. Então, eu tive uma ação contra uma norma que não me permitia virar à direita, virei à direita e bati no carro do Johnny. Então, provoquei o dano no carro do Johnny, terei que responder se eu não tiver seguro. Então, mais ou menos, né? Eu tinha um professor que tudo que ele ensinava, tal, a gente vê, professor, por exemplo, e coitado, né? Entrava naquela, o professor tem que responder. Então, na prova, era a vingança dele, Johnny. Ele começava a prova e falava assim: olha, depois do nome, do número de matrícula de vocês, vocês têm que responder as perguntas objetivamente. Não me venham com aquela de que um exemplo vale mais que 1000 palavras, porque eu preciso da coisa sob o ponto de vista jurídico. Mas um exemplo ajuda muito a gente, principalmente em situações como essa que você me jogou, de definir, de esclarecer um pouco o que é a responsabilidade civil. Acho que deu para ficar um pouquinho claro, né? Então, situações corriqueiras
de responsabilidade civil que você vê ou já viu no condomínio e onde o seguro foi fundamental. Dá alguns exemplos para a gente aí. Então, por exemplo, se cai alguma coisa de algum lugar do condomínio e quebra algum equipamento que pode ser do próprio condomínio ou cai alguma coisa sobre algum O veículo, vasinho da alguma janela. coisa, um vazio na janela que cai e machuca uma pessoa. Aí a gente volta para aquele ponto básico lá. O vazio na janela é problema do cara da janela ou é problema do condomínio? Ele é problema dos dois. Como o Uhum. cara estava dentro do condomínio, a responsabilidade número um é do condomínio. Depois ele vai atrás de quem deixou o vazio na janela propriamente dito. Então, esse nexo causal aí, a culpa vai passando para o culpado original, né? O Então, omissor. dentro dessa linha do que você falou, então, por exemplo, a gente pode ter um funcionário do condomínio fazendo alguma limpeza ou algum reparo e que, por acidente, derrubou uma ferramenta, um produto, alguma Exatamente. coisa, e aí a gente não vai discutir se é do dono da unidade, que aí facilita um pouco mais no exemplo, né? Aí é do condomínio, pronto, acabou, Aí é do condomínio. Mas né? mesmo que caia o vasinho da janela, também é do condomínio. Num primeiro momento, o Sempre é do problema é do condomínio. condomínio. E depois o condomínio vai ver se ele vai ser ressarcido É o tal por do outro regresso, né? o regresso, porque também pode ser que o funcionário seja um terceirizado. Também. Acontece a mesma coisa, é a responsabilidade civil do prestador de serviço, que é aquilo que a gente falou, se todos tiverem o seguro, tá todo mundo coberto, quem vai discutir é uma seguradora com a outra. Exato, é. Qual seguradora que paga? E porque a seguradora também, uma vez que ela pagou o condomínio, ela tem o direito de cobrar o respectivo causador original, né? É. O E primeiro. isso fica muito claro no exemplo do acidente de automóvel, né? Então, naquela brincadeira que eu fiz, eu virei à direita, fui imprudente e tal, acertei o seu carro. E lá discutimos aquela coisa de trânsito, né? Que a gente quase não, né? Ninguém discute, né? Brasileiro não faz isso, mas eu resolvi que não ia te pagar. Só que você tem seguro, eu não tenho seguro, e você falou: bom, quer saber uma coisa? Eu tenho seguro, seguro é para isso, não vou me desgastar, vou consertar o meu carro. Então, esse exemplo que você está dizendo é: você consertou o seu carro, a seguradora vai fazer o quê? Peraí, vou cobrar da Nancy. Não mandei ela fazer a coisa errada, que é o regresso. Então, o condomínio também pode exercer esse regresso, a seguradora pode exercer esse regresso, porque a gente tem não só a questão do seguro, mas tem a franquia também, né, Johnny? Isso. E, na verdade, o que acontece? Bom, para várias coberturas tem uma franquia, para outras não tem uma franquia, então aí é um detalhe que a gente vai entrar em cada uma quando a gente senta com o nosso cliente. Mas tem uma questão também que assim, a seguradora, quando o valor não é muito expressivo, ela não vai atrás, aspas, do causador do problema. É a tal Porque, relação custo-benefício, sai mais caro ir atrás, não, né? a relação, são dois problemas que ela tem. Um é que dá trabalho, mas a seguradora, ela, cada dia está mais bem equipada para saber, principalmente questão de fraude. Eles são muito mais preocupados com a fraude. Mas é uma questão um tanto também de imagem da seguradora, porque ela fala assim, pô, se eu tenho seguro, a Nancy bateu no meu carro, aí a seguradora vai cobrar, a Nancy me pagou, mas pô, não me pagou porque ela não tem seguro, mas eu acionei o meu seguro. E aí, em tese, fica aquela coisa de público, que assim, a seguradora tem direito de cobrar a Nancy, Uhum. porque eu dei esse direito para ela quando eu contratei o seguro. Mas é uma publicidade negativa
né? Ela Você vai prefere contar para todo tentar vender o mundo. seguro para mim do que cobrar de mim o prejuízo. Mais ou menos Exatamente. isso. Mais ou menos esse caminho. Ah, Mas tem discussões também que falam assim, olha, eu contratei X reais e o problema foi mais que X reais, ela vai pagar os X reais. tá o limite, né? Né? Aquilo que Então, você estava tem um dando de limite. exemplo no início, de que você pode contratar um seguro para um condomínio de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, e tudo isso só serve o quê? Para limitar o valor da indenização, né? Isso. Porque é aquela coisa, se pegar fogo no prédio e queimar e destruir tudo, vai pagar o valor total do limite. Né? E que é uma confusão, porque aí vai pagar uma fração ideal para cada condomínio. Né? Né? Não quero nem saber o que vai acontecer com esse negócio de novo para construir. É mais fácil vender o terreno para outro incorporador construir do que Né? comprar os condôminos para construir de novo. É, não, a briga é boa, a confusão é grande, né? Mas assim, pode até ser que a indenização não permita construir lá um novo edifício, que pegou fogo no prédio todo, né? Mas eu sempre procuro olhar o copo meio cheio do que meio vazio, né? Imagina se não tivesse seguro. Eu saí sem nada, praticamente sem Não, nada, exatamente. Por isso que é importante que ele tenha uma cobertura. Imagina, se ele contratou 100 mil reais, são 50 apartamentos, não é nada para ninguém. Né? Porque aí ele está fazendo uma contratação mal feita. Uhum. Né? Não necessariamente ele precisa falar assim, não, vou fazer uma cobertura para que seja suficiente para reconstruir o prédio ou para cada um comprar um novo apartamento com este valor. Porque do outro lado, volta naquele ponto. Você também tem o seu seguro do apartamento, do valor do apartamento. Né? Claro, claro, Então, claro. Ô, Johnny, o agora que é. eu lembrando com relação a essas coberturas, eu acho assim uma coisa que todo mundo viu muito na imprensa e na época gerou muita polêmica, né? Paga, não paga, tem seguro, não tem seguro, qual seguro que paga? É aquela questão da cobertura que eu já vi em muitas apólices de alagamento e inundação, num passado bem próximo, né? A gente viu aí São Paulo quase que submerso e vimos na imprensa aí diversas notícias de garagens de prédios que, né, foram alagadas completamente, em vários e vários carros danificados, né? Essa cobertura que o condomínio tem de alagamento e inundação. Meu carro está lá no segundo, terceiro, sei lá eu qual subsolo. Choveu torrencialmente, inundou a garagem, alagou, danificou meu carro. Estou coberta? Depende. No condomínio você não está coberto. O condomínio tem uma cláusula de exclusão para veículos estacionados dentro do condomínio. Então, choveu, alagou, o condomínio não vai pagar, o seguro do condomínio não vai pagar o dano ao veículo. E para que serve Né? essa Mesmo, cláusula? mesmo que você fale assim, ó, a bomba aqui não funcionou. Bom, aí quem vai brigar com o condomínio é a Nancy advogada direto com o condomínio. O seguro não vai pagar, porque eles definiram que é uma cláusula que não entra. Quem paga é o seguro do veículo. Então, o seguro do veículo ele tem cobertura para alagamento. Então, se ele está lá estacionado e alagou, o seguro do seu veículo vai cobrir. Tanto que aquela Ferrari que não tinha seguro, que alagou, alagou. Né? Foi que passou na mídia um monte. Foi, Então, Lê. este a questão. O seguro de alagamento é para todo o resto. Alagou, estragou casa de máquina de elevador, fez todo um fuzuê dentro do prédio, estragou bomba e tudo mais. Isso está tudo coberto. Né? Então, cobre sim esses tipos de alagamento.
mas o veículo que está lá dentro, ele é uma cláusula específica em letras grandes, não é letras Ah, miúdas. não é letra miúda, não dá Não para é dizer, letras miúdas, nossa, eu não vi, tal. Não, não, o negócio está em destaque mesmo. está em destaque lá, fala assim, ó, não é coberto. Esse aí realmente está bastante em destaque. E foi nessa, nesse período, foi uma discussão muito grande, porque foi assim, uma questão custosa para as seguradoras, né? Porque um monte de carros tiveram problemas. E aí o carro está coberto desde que você não entre com o carro na água. Se a água subir no seu carro e alagar ele, está coberto. Se você vê o caminhão passando e fala assim, vou passar também, e parar lá no meio, aí não está coberto. Entendi. Como eles caras sabem? Gente, hoje tem câmera para tudo que é lado, né? As E empresas tem o estão colocando histórico do capuz em local, tudo. né? Sim, mas mais do que isso, né? A Rede Globo mostrou um monte, então os caras, Rede Globo, assim, dedo tem um duro. monte de crão. As câmeras estão aí, de tudo que é lugar. Eu me Eu acho que é lembro que importante. antigamente se discutia isso, né? Fala um pouquinho dessa cláusula de cobertura aí, embora a gente está tratando de condomínio, mas para carros, porque eu acho bom esclarecer que eu me lembro que lá atrás, eu não vou falar quantos anos, mais ou menos, para não denunciar aqui a gente, né? O nosso DNA, né, Johnny? Mas eu me lembro que lá atrás a discussão era exatamente essa, né? Seguradora deveria ou não pagar o carro que acabou no alagamento, no trânsito lá, em decorrência do próprio percurso dela, né? E depois isso foi uma coisa que meio que normatizou, né, Johnny? Todas já têm uma cláusula, têm a previsão, desde que você não potencialize o risco, né? Exatamente. Uma coisa muito importante no seguro é você não pode aumentar o risco proporcionalmente, né? Então, propositadamente. Então, isto não tem cobertura. Mas, se foi uma causa natural e não está especificamente dizendo que não tem cobertura na sua pólice, né? Então, realmente tem cobertura e a seguradora vai pagar. Né? E em muitos casos, até a gente viu mudando o posicionamento, né, das seguradoras, até antes da legislação, por exemplo, no caso da Covid, eles definiram que vamos sim pagar morte por Covid logo no começo da pandemia. Em abril, elas já tinham praticamente todas aderido a um movimento, porque, de um lado, entenderam, falaram assim, gente, como é que eu vou saber se o cara morreu ou não de Covid? Vai ser uma bagunça. É verdade E também. depois, e depois que a quantidade de mortes, apesar de grande, né, em números absolutos aí, não estava tão fora assim da quantidade de mortes naturais aí que aconteceriam mais cedo ou mais tarde, né, dentro dos grupos que tiveram, infelizmente, É, falecido. o que vem acontecendo nesse ramo de seguro, né? Uma colega aqui agora há pouco comentou, lá atrás a seguradora não cobria esse negócio de alagamento para carro. Eu me lembro que tinha ações diversas no Poder Judiciário, tinha gente que ganhava, tinha gente que perdia, e aí eles foram se adaptando, se normatizando. Essa situação da Covid que você comentou, eu acho que vai muito de encontro com aquilo que você falou, não só da relação custo-benefício da seguradora, de fazer todo um movimento de primeiro vou negar, quem quiser vá para a justiça e sustentar processos para depois ver o resultado final. Então, essa experiência tem impacto nessa decisão, mas acho que principalmente aquilo que você falou, que é uma coisa de perfil, de política, né? Se a seguradora é tão má, para que eu vou contratar seguro, né? Se a seguradora não me Exatamente. compreende, se quando eu preciso, a seguradora não me acolhe, por que eu vou contratar seguro? Quando você faz o caminho inverso, você acaba despertando a empatia, né? Você vê, por exemplo, eu tive uma experiência há pouco tempo lá no escritório, até comentei com você outro dia, que algumas pessoas na rua fizeram lá um movimento
aconteceu uma situação que alguém jogou alguma coisa, isso já à tarde da noite, e essas pessoas que estavam na rua começaram a tirar pedras contra o condomínio, acharam que era do meu andar, do escritório que estava fechado, não, é no quarto andar, é no quarto andar, e minhas vidraças viraram palco de apedrejamento. Então, assim, eu tive, sei lá, quantos vidros, 3, 4 vidros estilhaçados, quebrados, porque apedrejaram. E, felizmente, né, o seguro estava lá, que é uma coisa que a gente, todos os condôminos pagam, porque pagam o condomínio, né? Então, foi muito bom não ter essa preocupação. Isso foi bem tranquilo com relação ao Exatamente. seguro, traz conforto, né, Johnny? Exatamente. E isso é uma das questões que a gente olha bastante, né? Então tem uma cláusula aí que uma cobertura que é quebra de vidros, anúncios, letreiros, espelhos e mármore, que a gente avalia primeiro o que a gente tem de área envidraçada no condomínio. Porque até, veja só, no seu caso, quebrar uma janela do quarto andar por jogar em pedras, né? É difícil a gente pensar num condomínio normal, né? É Não, que mas o seu condomínio ele tem uma particularidade que ele está numa descida isso. e tem uma rua ali para cima que está para cima do quarto andar praticamente. Não, a rua de cima, que é a Xavier de Toledo, assim, ela pode-se dizer que ela fica quase no nível do terceiro andar. Então, eu não estava lá à noite, não vi, né? Então a gente presume o quê? Que eles subiram para a rua de cima, que foi a Xavier, e de lá eles atiraram. Então, o quarto andar, para eles, seria mais ou menos o primeiro, né? Seria o sobrelógio ali, exatamente. Ficou bem, bem acessível, vamos assim dizer. Mas o que a gente avalia é justamente isso, é quanto que tem de área envidraçada, né? Tem alguns prédios que tem, né, aqueles halls com espelhos e tudo mais, que então a gente precisa de uma cobertura maior, né? Outros que tem menos, né? A gente precisa de mas a gente fala assim, não, sempre deixa uma cobertura razoável, porque olha só, se passa quase aquela coisa, né? Se passa uma coisa que faz mais tremor aí, um caminhão, alguma coisa um pouco mais desproporcional, pode trincar várias janelas, pode É, acontecer algumas coisas desse tipo. E aí o seguro vai cobrir nessa cláusula de quebra de vidros. Outra cláusula interessante é o de portões. Né? Uma cláusula que parece que não, mas tem muito acidente com portão que fecha em cima de um carro. E se o portão, aquele que fecha de lado, bate perto da porta, ali perto do espelho, ele pode. Já vimos casos aí de ter danos estruturais no carro, né? E perda qualquer total. coisa pode dar perda total. Mas se não der perda total, se quebrar o espelhinho da Mercedes ou do Jaguar, já é um, já é um valor razoável. Já é um prejuízo daqueles, Já é né? um prejuízo para o condomínio. Aí você fala, oh, mas a culpa é do cara que apertou o botão lá, que é terceirizado? Falo, gente, o seguro vai cobrir. Depois a gente vai saber se o porteiro é funcionário, se o porteiro é terceirizado, se foi o porteiro. Se for falta de manutenção, não vai ter cobertura. Né? Entendi. Mas se for um defeito, É. Pode vai dar ter um curto cobertura. lá na hora, alguma coisa, sei Isso. lá. Né? É Pode interessante, né, essa ser questão várias coisas do... nesse sentido. E aí a gente tem que avaliar também o padrão do condomínio, porque fala assim, gente, se é um condomínio que está lá dentro Mercedes e Jaguares, é uma coisa. Se é um condomínio que a maioria dos carros são normais, vamos dizer assim, eu posso ter uma cobertura menor para esses eventos, mas eu também tenho que precaver que pode ser, né, um carro normal que dá uma perda grande e quantas vezes pode acontecer um acidente desse no ano dentro do impacto. Então a gente tem sempre que ter um fator de segurança razoavelmente grande para estar bem coberto. E algumas coberturas são mais caras do que as outras. Então a gente falaria assim, ó, vazamento de tanques e tubulação é uma cobertura cara. Né? Por quê?
Porque quando dá um problema, o problema é grande. A gente já teve casos aí de que tem um problema lá na caixa d'água e vaza para dentro da casa de máquinas dos elevadores e queima os elevadores. O elevador é uma coisa muito cara, né? E é uma coisa cara. E é um problema que pode acontecer. E aí você tem que ter uma cobertura razoável para garantir esses danos. Tem um comentário aqui do Sérgio que no condomínio teve um veículo que quase levou o portão todo. Isso é o contrário. Não foi o Isso é o portão contrário. Então, que levou o veículo, foi o veículo não que foi o levou o veículo. portão. Então, a gente tem uma cláusula que pode estar aí junto com a primeira lá, que é queda de aeronave, em alguns casos tem colisão de veículos, né? Então, pode estar dentro dessa cláusula. Então, tem uma cláusula que é colisão de veículos, que pode ser tanto fora do condomínio, né? Que nem esse caso, que, aliás, eu não sei, né? O Sérgio não comentou, se foi de dentro do veículo, de dentro do prédio que o cara bateu, ou se foi de fora que ele bateu. Isso daí eu lembro dessa história. Foi o portão vinha fechando e o motorista achou que dava. Ele tinha lá um caminhãozinho, uma caminhonetezinha, uma coisa assim. E ele achou que dava, e como ele também era prestador, era de fora, aí ia ter que parar, ia ter que pedir para o porteiro abrir de novo, não sei o que. Ele tentou aproveitar. No que ele tentou aproveitar, já não funcionava mais, já não tinha o tempo de resposta do sensor, não tinha nada, e ele foi com o portão e tudo. Uma beleza Então, isso. aí Nesse caso, a empresa, né, responsável, prestador de serviço, tomou as providências e acabou, indenizou, ressarciu, acabou tendo um acordo, então não se precisou questionar seguro, né? Olha, o que o Felipe está dizendo, ó, já fui em condomínio que vazou água no hall e foi para o elevador. Aí já é o seguro, né? então aí o seguro vai cobrir. Porque o valor, como ele mesmo está Desde dizendo, o que. valor alto do reparo, né? Isso, desde que mas volta naquela cláusula lá do começo, né? E É. se a água vazou da válvula hidra do Do apartamento, apartamento, tudo tem que o ver a origem, problema é né? do apartamento. Ó, nessa história O do portão, a seguro. Luciana está dizendo aqui, ó, já fiz isso também. Ralou a lateral do meu carro. Me dei mal. Quer dizer, ela também foi consciente de que ela, né, é, é, Então, fez o cálculo errado aí do tempo do portão, né? uma coisa é o portão danificar o seu veículo, outra coisa é você danificar o portão e às vezes você não E o danifica seu o portão, carro. danifica só o veículo, só o seu veículo. Né? E Ah, aí Johnny, a você gente pode está acionar seu quase seguro. acabando. Olha como passa rápido, só faltam 10 Nossa, muito minutos. rápido. Fala aí, sei lá, de uma cobertura que você vê. Você falou mais de 32, você tinha dito que a gente tinha falado umas Isso, eu acho que 10, 12 ou uma 15. importante aí, né, já que a gente estava comentando aqui sobre a responsabilidade civil, É, temos duas coberturas da responsabilidade civil. Responsabilidade civil que é do condomínio, então se acontecer alguma coisa, o condomínio ressarce. Tem uma responsabilidade civil que é do síndico. Então, certo. o pessoal que é síndico que está nos assistindo aí, né, é importante que tenha essa cobertura, que ela pode estar dentro do seguro do condomínio ou pode ser contratada também separadamente, né, Uhum. quando síndico profissional e tudo mais, que ela cobre erros ou omissões que o síndico causou para o condomínio ou para algum terceiro. Então, por exemplo, se ele perdeu a data de uma renovação dos extintores. Desde que não seja do Por causa. seguro. Então, né, ele vai ter uma questão que ele está coberto se alguém fizer uma ação, esse tipo de coisa, se tiver uma cobrança sobre ele, o seguro, este pedaço do seguro vai cobrir ele. Por outro lado, se tiver um incêndio, ele também está responsável, né? Se tiver um incêndio, não conseguir apagar porque o extintor não está apto e não foi
vistoriado, ele tem uma responsabilidade que é dele, né? Junto com o seguro vai cobrir o incêndio, mas vai cobrar a responsabilidade dele, que aí está dentro Porque aí entra naquilo que desse a gente estava responsabilidade civil. falando, ação ou omissão. Então, o síndico, nesse seu exemplo, foi omisso porque não renovou o AVCB, os extintores, não tomou as providências que era da responsabilidade dele, né? E se acontecer aí, então, um incêndio que não pôde ser parado por conta da falta dos equipamentos, então tem o seguro, mas depois a seguradora fatalmente vai contra o síndico, né? Isso. E aí, nesse caso, o síndico está coberto pela própria seguradora dentro da mesma pólice, né? Mas às vezes são coisas muito mais simples, né? Assim, perdeu uma data de pagamento, ele tem que pagar com multa, ou aconteceu algum acidente, né? Porque o síndico ele é responsável junto com o condomínio. Então, se acontecer algum acidente, o cara entrou com uma ação contra o condomínio, ele pode entrar justamente junto contra o síndico, né, no patrimônio pessoal do síndico. É a mesma coisa que acontece para empresas também. Está ficando comum as pessoas entrarem contra a empresa e contra os dirigentes. Uhum, entendi. Então, essa cobertura do E prestador de aí a serviço. dica para os síndicos tem seguro, gente? Tem o seguro de responsabilidade civil do síndico, houve algum processo direcionado ao condomínio e ao síndico, ou ao condomínio, mas que o condomínio poderá se voltar contra o síndico, chamar a seguradora para o processo. Não é verdade? Exatamente. Chamar para a Gente, responsabilidade. Olha o que o Roberto está perguntando aqui. Olha, no caso de um arrastão, o condomínio é coberto, como seria essa cobertura? É aquele negócio então, que está saindo muito na sim. imprensa, né? Que invadem, assaltam. Bom, então vamos lá. Arrastão no sentido de. Bom, tem arrastão no sentido de entraram para roubar Isso, os os condôminos, eu acredito que apartamentos, os seja isso. condôminos. Então, existe uma cláusula que pode ter de roubo ou furto de bens do condomínio. Existe uma cláusula que pode ser contratada de roubo de bens dos condôminos. E existe a cláusula de roubo da unidade do condomínio, né? Então, você tem o seguro do seu apartamento, ele pode ter lá uma cláusula de roubo do valor que você estipular, né? Nos apartamentos, essa cláusula de roubo não é tão cara, nas casas é uma cláusula bastante cara, né? Em função da quantidade de sinistro ser mais fácil, né? E No está mais apartamento. vulnerável, a casa é mais No vulnerável. apartamento, ter um arrastão é mais difícil, né? Mas você pode ser contratado. Então, tem os três pontos aí. Não é tão comum os condomínios contratar a cláusula de roubo das coisas do condomínio. Em princípio, ele falou, não, isso o condomínio contrata ele por si próprio, né? Por quê? Porque tem custo. É verdade. E essa cláusula, o custo dela, essa cobertura, né? O custo dela costuma ser muito elevado, Johnny, ou é algo factível? Então, as cláusulas de roubo, sim, são mais elevados os valores, né, comparados com algumas outras cláusulas. A responsabilidade civil também é um valor razoável. Por quê? Porque esses acidentes acontecem com mais frequência. Vamos lá, falar assim, ter um desmoronamento e tremor de terra, ou ter uma greve, tumulto e lockout que impactem no seu condomínio. Fora o seu lá, que quase teve Né? quase foi um tumulto, né? É uma questão de quantas pessoas precisa para gerar um tumulto, né? Mas se você está na Paulista, você corre um risco grande de ter um tumulto. Se você está num bairro residencial, é muito pequeno. E a seguradora avalia isso e fala assim, bom, no seu prédio o tumulto vai ser barato porque tem pouquíssima chance. Uhum. E a mesma coisa, o incêndio normalmente não é muito caro porque
É raro você ter É menos provável, né? um, um incêndio que destrua o prédio como um todo, né? Uhum. Johnny, olha, Já faltam 5 minutos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me despedir. Já agradeço de antemão a você pela colaboração, pela paciência, por estar aqui com a gente, dedicando o seu tempo. E agradeço a todos que aqui estiveram, nos prestigiando, que interagiram com a gente, que marcaram sua presença. Temos aqui pessoas fiéis, que toda live está aqui com a gente. É muito, muito gratificante isso, saber que a gente está podendo colaborar e que as pessoas estão recebendo bem isso tudo. É muito bom, a gente gosta muito disso, é prazeroso. Volto a falar. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar, manda no direct do meu, do Johnny, pode mandar pelo site, como vocês quiserem se comunicar. Hoje em dia a comunicação é uma coisa muito tranquila, muito boa. E agradeço de coração a todos e a você, Johnny, um beijinho para todos. E aí, Johnny, você se despede do pessoal para a gente encerrar, porque se a gente não encerrar no tempo, nós não conseguimos salvar a live. Então, vamos cumprir aqui nosso horário, nossa meta. Desculpa te tá cortar, eu certo. sei que tem muita coisa para falar, mas o tempo não dá para tudo isso, na é verdade? Exatamente. Não, na verdade, assim, o objetivo era esse mesmo, de dar uma pincelada no que é do que é o seguro de condomínio, né? Retomar aí não só de condomínio, mas de todos eles. São várias cláusulas que a gente tem que analisar junto com os nossos clientes, né? Voltando que a gente está à disposição aí para rever custos de assistência médica, que hoje estão uma coisa bastante importante, né? Porque o custo, né, uma vez que reduziu o preço, a renda das pessoas ficou caro, né? E de todos os outros seguros. Então estamos à disposição e queria muito agradecer aí a oportunidade que a Nancy nos passou aí de estar compartilhando isso com vocês. Agradeço a todos, né, e estamos à disposição para ajudá-los a fazer uma escolha e uma contratação melhor dos seus seguros e resolver os problemas depois quando eles acontecem, que é o mais importante. É o que eu chamo de pós-venda, né? Vender é fácil. Da assistência depois É, da venda são poucos, né? isso, as pessoas, é o mesmo caso que o seu como advogado, assim, as pessoas falam, qual que é o seu diferencial? Eu falo, gente, nosso diferencial é ajudar o cliente a saber o que ele está comprando e fazer uma escolha consciente da compra, e depois dar todo o suporte quando ele tem necessidade. Mas ele só vai saber disso depois que ele virou nosso cliente, né? Quando Não é uma coisa que dá acontece. para ver antes. Por isso que é tão importante a indicação dos nossos clientes É verdade. para Mas então é que isso, eles mostrem gente. o caminho. Boa noite para todos, boa noite, beijinho para vocês, beijo para você, Johnny, e a gente se fala, tá bom? Beijão. Obrigado mais uma vez, um beijo a todos e agradeço muito a presença. Tchau, tchau.